Fala galera, meu nome é Gabriel Souza, está no ar mais um Grimório de Dragos. E hoje eu trago para vocês o primeiro episódio de Tarkir, de Magic the Gathering. Episódio 1, A Loucura de Sharkan. A vida do Planeswalker Sharkan nunca foi tão fácil. Nascido em um mundo varrido pelo vento e devastado pela guerra, onde os dragões são extintos, ele se tornou um Planeswalker quando jovem e partiu para encontrar e adorar os maiores dragões do multiverso. Ele acabou colidindo com um dos dragões mais antigos e poderosos da existência, o antigo e maléfico dragão Planeswalker Nicobolas. Com sua vontade quebrada e sua mente se desfazendo, ele se tornou servo de Bolas. Sendo escravo de Bolas, ele viajou para Zendikar, entrou na câmara misteriosa chamada de Olho de Ugin e, sem querer, ajudou a libertar o Eldrazi, devastador do plano. Incapaz de confiar em sua própria mente, com medo de retribuição de Bolas e expulso por seu próprio povo, Sharkan volta a Tarkir. Então, eu estou em casa novamente. Olho para as colinas regulares e as estepes fumegantes. Esse mundo ruge a vida e grita a morte. Um panorama de luta e violência. Poderia ser tão forte. No entanto, é tão cheio de dor. Está danificado, assim como eu. Eu vaguei por tanto tempo que propósito está diante de mim agora? O olho está vazio. Os mundos estão vazios. Volto em desgraça, porque nenhum outro plano me terá. E ainda, eu ouço alguma coisa. Ecos do pensamento. O que eles dizem? Eles chamam meu nome? Tudo começou com o fogo do dragão, Sharkan, e o fogo do dragão será testemunha até o fim. Quem é você, voz indesejada? Você sussurrou em meu cérebro por tanto tempo, mas agora você grita. Você é um eco do passado? Um agora que nunca foi? Ou talvez eu esteja brava, como Bolas disse. Bolas me enviou para o olho. Ele me disse para esperar, estar viajando, mas quando os outros vierem e quando os outros saírem, fiquei cego, adormecido. E quando confessei meu fracasso, descobri que era uma mera testemunha o tempo todo. O olho estava fechado, meus olhos estavam enganados. Ele me deixou lá para assistir. Assistir o quê? Meras imagens na parede de uma caverna que se contorciam e falavam comigo, sussurros no escuro. E quando o desafio chegou, tudo que eu pude fazer foi falhar. Falhar era ter sucesso? Eu pensei que Bolas era o único, velho, poderoso, o principal entre sua espécie. Procurei seu serviço e ele o concedeu. Tolo em pensar que era favorecido por ele, um mero peão. Agora eu entendo um intelecto tão vasto quanto o próprio multiverso, vê todos os mundos como seus brinquedos. Fui dispensado, um brinquedo de dragão, jogado de lado e inútil. Traços do pensamento sobre os ossos desonrados. Essa é a minha recompensa pelo serviço. Mas um dragão falou comigo uma vez. Sussurre para mim, rei. Qual é a natureza do sacrifício? Você pode curar esse lugar. Você pode se curar. Eu cresci desejando os dragões. Meu mundo é dilacerado por constantes brigas. Os clãs se chocaram entre os ossos dos antigos. Tanto parte de Tarkir quanto os sangrentos campos de batalhas. Éramos selvagens, mas parte de mim sempre se perguntou: quanto mais vorazes as velhas eram. Como todo o meu povo, nasci para a guerra. Alguns abraçaram o caminho do guerreiro. Eles se regozijaram com a carga furiosa e o jato de sangue, lançando-se em batalha na frente de Mardu. Outros entraram na briga fora de serviço. Não, lutar significa morte cruel nas mãos dos líderes da guerra.
E havia os catadores que caíam aos pés dos cavalos e pegavam o que estragavam na esteira dos guerreiros. Eu não era nada disso. A canção da batalha não encheu meu coração. Para mim, a guerra era apenas a realidade da vida. Um acorda, um cavalga, uma briga. Essa é a existência diária da horda. A sobrevivência depende da vitória. Conquistar é comer. Ainda assim, eu tinha um jeito de matar. Talento com magia de batalha e ferocidade natural me fizeram temer entre a horda. Rasguei lacunas nas linhas inimigas e dirigi inimigos antes da minha ira. Aqueles que lutaram ao meu lado pegaram minha fúria e varreram as fileiras opostas. O avô disse que minha vontade era incomparável entre o nosso povo. O interior, nós queimamos seus clãs. Pelo que lutamos, no entanto, no final, um pedaço de terra? Uma loja insignificante de alimentos? Tais conflitos sempre foram tão mesquinhos, embora muitos brigassem e muitos morressem. Onde quer que conquistássemos, nós demoramos muito, sempre em pé com o vento. Eu fiquei cansado do sangue sem fim, e embora meu avô tenha avisado, pus minha lança na água e me afastei das barracas. Subi as montanhas Calcisma e viajei, procurando uma ligação cujas palavras eu não entendi. Andei sozinho pela neve, às vezes lutando contra os enormes animais que rondavam por lá, mas não sabia o que ouvia. Você sabe o que procura. Eu? Não. Fale com a voz. No entanto, parece de alguma forma familiar. Certa noite, debaixo da cortina do arco-íris, encontrei uma coisa estranha. Como a concha de uma tartaruga tecida, descansando em um rio congelado. Quando me aproximei, uma figura se levantou do gelo e tomou minha própria forma. Ele sussurrou para mim em palavras que ecoavam profundamente, falando dos dragões e de sua força. Cheguei a tocá-lo, selando uma promessa que nem percebi que tinha feito. A figura desapareceu e eu enfrentei um jovem sentado no gelo, sem roupa, exceto pelo capacete em forma de concha que cobria seu rosto. Ele se levantou e se envolveu em uma pele de urso. Então ele silenciosamente gesticulou e eu o segui pelas árvores. Havia uma caverna ali, onde havia reunido várias outras. Eles me observaram sem palavras por baixo do capuz, até que o jovem falou e fez movimentos em minha direção. Então todos eles revelaram seus rostos e começaram o canto baixo e murmurante. A voz das eras estava nela. A voz de reis. Eles se lembraram dos antigos. Embora os dragões não voassem mais, essas pessoas ouviram sons estridentes e sussurrados de garras e sangue. Houve uma palavra, uma memória, um nome que eu deveria saber. Eu uso isso agora? Passei muitas luas lá, entre os sussurros, mas no final não pude ficar. Conversas sobre lembranças, ecos de vozes, não foram suficientes para me sustentar. Eu tinha encontrado um tipo de paz, no entanto, talvez eu possa carregá-lo comigo. Os sussurros não são eco. Fiquei fora da minha mente, fantasma. Eu te nego. Os antigos se foram, apenas um permanece, e ele era falso. Voltei ao meu clã para as boas-vindas dos meus guerreiros, mas não do meu World Chef. O rosto de Zurgo estava sombrio quando me aproximei. Você se atreve a voltar? Eu exigia descanso e contemplação. Você é um pé de sandália de Jeskai, então para de sentar e pensar? Eu preciso de total obediência. Sou um líder de ala.
Para comandar melhor, preciso ter certeza de mim mesmo. Governar é sangrar, assim dizem os éditos. Você sangrará pela horda. O Helmacher me enviou de má vontade com uma ala de cavaleiros para desafiar os Sultai, na fronteira onde os seus pântanos fedorentos sujavam nossas terras selvagens. Talvez aqueles que Zurgo me designou fosse o resto da horda. Talvez eles não tenham valorizado minha liderança. Seja qual for o motivo, quando entramos na batalha, não jogamos as cobras na lama. Os dois lados se arrastaram como formigas em guerra. Nenhum prevaleceu. Por fim, frustrado, atravessei a confusão e agarrei o feiticeiro que os liderava. Isso deveria ter terminado, mas como uma serpente com a cabeça cortada, o inimigo não sabia que eles estavam mortos. A batalha sem sentido continuou e continuou. A raiva brotou em mim, e com isso uma voz interior que falava de quietude. No meio da carnificina, encontrei o ponto silencioso. E lá, ouvi uma voz. Eu sabia que era antigo. Eu podia ouvir as eras em suas palavras. Você ouve agora, Sharkan. A voz falou na língua dos dragões, e eu respondi. Minhas mãos pegaram fogo. Da minha alma, um ser de puro fogo irrompeu no céu. O dragão correu pelo campo de batalha, queimando tudo em seu caminho. Carne crocante, ossos quebrados. Ninguém foi poupado. Cavalos, cavaleiros, nagas, raiva e violência encarnada nasceram dentro de mim. Congratulei-me com o meu filho ardente, e eu rugi. Eu caí no fogo do dragão, me gloriando na destruição. O mundo brilhou ao meu redor, em um momento sem fim de pura alegria. Que paixão! Eu nunca me senti tão vivo. Algo deve ter me chamado do além do meu mundo. O grito do predador, talvez? Talvez eu sempre tenha ouvido um dragão em minha mente. Mas qual dragão? Eu estava parado no meio de um deserto sem fim. Um sol vermelho arranhou meus ombros. O céu estava roxo. Não era uma terra que eu conhecia ou imaginava. Ao examinar a paisagem alienígena, uma grande sombra caiu sobre mim. No alto, girava a enorme forma de um animal que eu nunca tinha visto, exceto em transe e na pintura de xamãs. Maravilha e alegria me encheram. Isolado do meu próprio mundo, finalmente encontrei meus parentes verdadeiros. Passei os próximos anos assistindo e acompanhando, aprendendo tudo o que pude sobre os dragões. Eu tinha pensado que aquele que eu vi nos meus primeiros momentos fosse um senhor dos céus. Quão tolo e ingênuo eu era então. Era apenas uma raça menor do seu tipo. Logo descobri sua fraqueza. Ele caiu no fogo de uma fera mais poderosa. Eu segui o conquistador. Os anos se passaram e eu procurei indivíduos cada vez maiores, mais velhos e mais astutos. Eu os rastreei. Eu aprendi os nomes deles. Eu marquei suas polas. E eu vi todos eles chegar ao fim. Mas a morte de cada um só me levou a encontrar um ainda mais poderoso. Alguém que estava apto a honrar como um verdadeiro rei. Um dia cheguei a um mundo novo e feroz. Cinzas trituravam sobre minhas botas. O céu estremeceu com tempestades. Árvores amaranhadas rastejavam ladeira abaixo para poças ferventes de alcatrão. Rios vermelhos arranhavam a rocha torturada. Ao examinar a paisagem selvagem, ouvi os gritos de inúmeras bestas selvagens. O ar e até a terra revelaram com os rosnados dos carnívoros e os gritos da morte de presa. Um vento quente varreu minhas bochechas e eu olhei para cima. O ar estava cheio de asas poderosas e fogo. Ah, ele era magnífico. Mesmo à distância, seu poder era evidente.
nos músculos espessos do pescoço e na mandíbula, no forte golpe de suas asas. Ele estava vestido de cinza, como as vestes reais de um cão. Então, o grande predador se inclinou sobre uma presa invisível. Ele soltou um grito tão cru que parecia rasgar a própria terra. O fogo irrompeu dos picos quando o mestre do céu mergulhou para encontrá-los. Eu tinha chegado ao paraíso. Lá em Jund também encontrei tribos humanas, caçadores de tranças e pintados que perseguiam os dragões e tomavam suas forças como troféus. Seus modos eram simples, mas seu espírito e sua ousadia eram incomparáveis a qualquer um, exceto meu próprio povo. Uma caçada inteira pode ser perdida na caçada, apenas para ser seguida por outras igualmente ansiosas. Eles eram fortes, de uma maneira que muitos outros não eram. Às vezes, cruzei com eles, mas nunca me juntei a eles. Exceto uma vez, velho Malaktote. Ele havia sido um verdadeiro desafio. Aquele contra quem eu me testaria para oferecer minha lealdade, mas até ele caiu. Os tiranos do céu de Jund eram meras bestas. Por mais poderosos que fosse, ninguém lá merecia o meu serviço. Eu comecei a me perguntar se havia algum dragão em todos os mundos que pudesse ser o que eu procurava. Alguém que poderia me liderar, instruir, trazer todo o meu potencial. Um fez, mas você não ouviu. Eu o coloquei onde ele está. Bolas não me disse isso? Ou talvez seja Bolas quem mente? Que dragão eu ouvi? Quem eu ouço agora? Talvez os videntes da montanha estivessem certos. O mundo se lembra do que seu povo esqueceu. Um nome. O Jin. Estou aqui agora, fantasma. Você me disse para voltar. Para um mundo que me rejeita. Como o meu mestre rejeitou? O que me espera aqui? Encontre a porta. Nada além de enigmas, trapaça. Qual porta? Este mundo é um campo de batalha. Nada permanece por muito tempo. O que você quer que eu faça? Tarkir é um lugar sem futuro e um presente disputado. No passado, porém, nós humanos construímos algo para suportar. Nossa civilização durou séculos, apesar das constantes ataques de dragões. Ou foi por causa deles? Competir juntos contra um inimigo poderoso. Foi isso que nos fortaleceu. Mas quando as tempestades pararam e os reis do céu caíram, esse foi o começo da nossa fraqueza fatal. Eu ouço as buzinas dos caçadores, sinto o vento das flechas, a poeira de inúmeros cascos varre minhas vistas. A batalha está em mim, como sempre foi. A resposta está aqui, em algum lugar do meu mundo, mas não neste lugar. Minhas viagens ainda não estão no fim. Eu ouço sua voz. Vou procurar novamente os sussurros dos cumes das montanhas. Talvez eles também o ouçam. Eu vou encontrar a porta. Eu nos tornarei mais forte novamente. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. E não se esqueçam que a qualquer momento tem mais Grimório de Dragos. Um forte abraço e até o próximo.